Olá, estamos iniciando o programa Grafocons, uma série de entrevistas com autores de livros conscienciológicos, ou seja, fundamentados na ciência conscienciologia, uma nova ciência que se propõe ao estudo da consciência de maneira integral, holossomática, bioenergética, multidimensional. E nós estamos recebendo hoje o autor Júlio Almeida, que é autor dessa obra, Qualificações da Consciência, né? Júlio, então, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, satisfação é minha. Júlio, qual foi então a motivação aí para esse tema, Qualificações da Consciência? Bom, a história desse livro aqui, ela é bem interessante, assim. Por quê? Porque quando eu morava ainda em Porto Alegre, eu já tinha esse desejo, essa intenção de escrever um livro. E eu acompanhava muito as produções do professor Valdo Vieira. Na época, eu lia bastante o livro 700 Experimentos da Conscienciologia. Eu ia produzindo, comecei a escrever, produzir os meus artigos, mas sempre com aquela intenção, com aquele objetivo de produzir um livro. Com a minha mudança para a Foz do Iguaçu em 2002, a primeira coisa que eu cheguei para o professor Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia, né? Eu cheguei para ele e falei: professor Valdo, cheguei para morar em Foz e o meu objetivo aqui é produzir um livro. Né? Daí ele perguntou para mim assim, sobre o que você quer escrever? Aí eu falei, ixi, aí é o problema, professor Valdo. Porque eu tenho vários artigos publicados já de diferentes assuntos e tenho várias anotações também guardadas de diferentes assuntos. Aí ele falou, organiza isso, imprime e traz para eu ver. Em 2 semanas eu tinha feito. Organizei, imprimi e tal. Ele ficou até impressionado. Nossa, que rapidez, você deve ser muito organizado e tal. Aí eu cheguei para ele, entreguei para ele aquele material todo impresso, ficou grosso assim. Aí ele olhou e acho que ele me devolveu uns 3 dias depois. Aí ele falou, você tem aqui material para 2 livros. 2 livros. Aí você tem que olhar, tirar o que já está superado. Ele me mostrou alguns temas, alguns assuntos que eu tinha ali, que eram assuntos já dispensáveis, secundários, assuntos, temas assim, às vezes ligados à política e tal. Ele falou que aquilo não era para eu priorizar aquilo ali. Aí eu levei para casa, comecei a organizar e tal, e continuava com aquela dificuldade de estabelecer o tema. Procurei ele novamente. Aí ele falou assim para mim, nunca vou me esquecer, ele falou, pega todo esse teu material, passa um pente fino nesse material e vê qual é o tema que permeia todos esses... Né? Exatamente. Qual é o assunto que permeia todas essas tuas publicações? Daí, depois de muito ler, reler, refletir, eu identifiquei que era a ideia da qualificação da consciência. Aí tu vai me perguntar, mas o que é a qualificação da consciência? Porque é uma palavra meio guarda-chuva, né? Uma palavra ampla. O que eu entendo pela qualificação da consciência? Para eu explicar isso, eu vou me remeter a uma frase que o professor Valdo usa nos 700 experimentos para se referir a essas consciências mais evoluídas, né, que a gente chama de serenões. Que diz assim, o serenão, antes de tudo, cresceu por dentro. A frase é mais ou menos isso, cresceu por dentro. Ou seja, o foco da evolução, o resultado evolutivo dessa consciência, ele não é uma questão de aparência, de questão material, de bens materiais, de poder social. É uma questão interna, intraconsciencial. Então, para mim, isso é a síntese do que é a qualificação da consciência. A gente pode pegar um outro exemplo, né? Seguindo essa ideia também de parâmetro dessas consciências mais evoluídas. Por exemplo, um serenão. Um serenão, ele é o Homo sapiens sereníssimos, é uma consciência igual a mim, igual a você, igual a qualquer outra pessoa. A gente tem uma idealização de seres mais evoluídos. Nossa, um ser de luz e tal. Mas essas consciências, elas são igual a qualquer um de nós. Qual que é a diferença? É a qualificação intraconsciencial. Essa é a grande diferença dessas consciências. E a autoconscientização também, a autolucidez do papel dela. Sim, aí entra a qualificação da consciência do ponto de vista de discernimento dela perante tudo. Então, assim, o que a gente qualifica? Tudo.
todas as nossas manifestações a gente pode qualificar. Então eu posso qualificar a minha comunicação, eu posso qualificar o meu desempenho profissional, eu posso qualificar as minhas relações afetivas, eu posso qualificar tudo o que eu quiser. Agora, como que a gente vai qualificar isso do ponto de vista consciencial, evolutivo? Porque, por exemplo, se você for pegar o que é qualidade na nossa sociedade, por exemplo, numa empresa, vai estar muito associada a resultados de produtividade, eficácia do produto e tal, do serviço. Só que nós estamos falando de qualificação da consciência. A eficácia que nos interessa, o resultado que nos interessa, é o resultado evolutivo, consciencial, né, da evolução da consciência. Então, nesse livro aqui, o que eu fiz? Eu estabeleci aqui 14, bem aqui na introdução, eu estabeleci 20 qualidades para a gente agregar as nossas manifestações. Então a pessoa pode escolher. É claro que essas qualidades, elas são dezenas, centenas, infinitas. São todas qualidades de aprimoramento da nossa consciência. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Aquilo que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão. Ou seja, você ter uma visão das coisas mais ampla. É uma visão de conjunto, o mais ampla possível. E dentro da conscienciologia a gente aborda a cosmovisão multidimensionalmente, ou seja, nas outras dimensões em que nós nos manifestamos. Então, o que acontece às vezes? Às vezes as pessoas, elas são muito bem intencionadas, elas têm uma boa intenção naquilo que elas fazem, mas falta uma visão de conjunto, falta uma cosmovisão. Então, por exemplo, uma pessoa vai ajudar a outra. Ela às vezes está vendo o quê? O interesse só de uma pessoa, de quem ela está indo ajudar. Ou está vendo só a sua intenção de ajudar, mas não está vendo a repercussão daquele empreendimento dela, daquela ação dela, para o todo, para as outras pessoas. Inclusive, nós temos na conscienciologia um princípio que é aquele, que aconteça o melhor para todos. Esse é um símbolo, isso simboliza a cosmovisão, o universalismo. Mas eu dei aqui só um exemplo de um qualificador das nossas manifestações. Então, assim, a qualificação, resumindo, é quando a gente vai agregar qualidade para aquilo que a gente está fazendo, para as nossas manifestações. Então, transcende a questão de forma, aparência, quantidade. É algo mais íntimo da consciência, mais profundo. E isso levando em consideração o paradigma consciencial, né? Porque você pode pegar qualificação profissional, por exemplo, onde você faz uma série de cursos, especializações, e você se qualifica para uma determinada área profissional. Sim. Né? Mas a abordagem que você está dando enquanto consciência seria essa abordagem mais, digamos assim, integral da consciência. Exatamente. Vai incluir as energias, as nossas energias que a gente troca o tempo todo, vai incluir outras consciências, além das consciências aqui físicas, intrafísicas, vai incluir outras consciências extrafísicas, vai incluir uma série de outras variáveis dentro do paradigma consciencial. Agora veja uma questão também que você falou, Rosê, eu já lembrei, a questão da qualificação. A gente vê, por exemplo, nas religiões e até dentro do cinema, da dramaturgia, a questão do amor, o tema amor, o tema afetividade. Então, por exemplo, na religião a gente vê, amai-vos uns aos outros, né? Você tem que amar o próximo e tal. Mas qual é a qualificação desse amor? Né? Às vezes, para uma pessoa, conforme eu estava dizendo, bem intencionada, ela tem um amor gigante, faz tudo pela pessoa e tal, e aquele amor, na verdade, está sendo negativo. O resultado a médio e longo prazo está sendo negativo. Ou sufoca, ou tem apego. Ciúme. Exatamente. E veja, eu não estou falando só a questão do amor, da afetividade, em termos de relacionamento homem-mulher, mas na família também. Por exemplo, a mãe super protetora, ou os pais super protetores, que aí eles justificam esse comportamento como um amor, um afeto de proteção.
Só que às vezes aquela superproteção acaba levando a uma rigidez que vai reprimir aquela criança. E aquela criança depois vai se desenvolvendo, vai chegar na vida adulta e vai se tornar o quê? Um indivíduo inseguro, um indivíduo ansioso, com medo de empreender, com medo de encarar a vida, de errar. Então veja, aquele amor de mãe, qual era o discernimento, a qualificação daquele amor de mãe? Então esse tema aqui, quando eu escrevi esse livro, na época que eu lancei foi em 2005, 2004 para 2005, eu dizia assim, ó, o meu livro eu tinha 26 anos na época, né? Hoje, veja, eu estou com 42, então já passou bastante tempo. Eu dizia assim que esse livro era um livro atemporal. Era um livro atemporal. Daqui 10, 50, 100, 200 anos, vai ser um livro ainda, vai ser um tema prioritário ainda para a gente estudar. Excelente. Júlio, agora nós vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouco nós retornamos com o Júlio Almeida falando do livro Qualificações da Consciência. O programa Grafocons está de volta com o autor Júlio Almeida falando do livro Qualificações da Consciência. Júlio, você falou que você publicou esse livro aos 26 anos de idade, né? Como que foi essa experiência tão jovem? Então, Rose, foi uma experiência muito desafiante para mim. Por quê? Porque eu, quando mudei para Foz, eu tinha 20 e poucos anos, mas eu sempre tive uma vida muito reclusa, né? Muito fechada, quando eu morava em Porto Alegre. A partir do momento que eu mudei para Foz, e aí já escrevi esse livro, na verdade eu não tinha a noção do que significava escrever um livro dentro da Conscienciologia. Eu meio que não tinha essa noção. E daí, depois que eu publiquei, isso me deu uma visibilidade. Eu fui dar aulas em cursos, lançamentos, e dar autógrafo, e as pessoas me procurando. Aquilo ali para mim foi um impacto muito grande, porque eu era um bicho do mato. Era um bicho do mato. Porém, aquilo foi muito terapêutico para mim. Muito terapêutico. Por quê? Porque isso aqui me levou para a assistencialidade. Para a assistencialidade. O que acontece? Eu sempre me interessei muito por questões de, digamos assim, por pensar corretamente, por ter lógica, por ser uma pessoa correta, íntegra, até pela minha educação, uma pessoa ética, mas muito pouco na minha vida eu aprendi sobre a solidariedade, né? Você ajudar outra pessoa, você colaborar com o bem-estar de outra pessoa, com o esclarecimento, ajudar uma pessoa a pensar melhor, a orientar uma pessoa. E esse livro, junto com, claro, com a tutoria do professor Valdo Vieira, eu comecei a descobrir isso, comecei a descobrir a assistencialidade. Então, por exemplo, eu recomendo, né, eu sempre digo para os mais jovens, que um dos melhores empreendimentos que ele pode fazer é escrever um livro. Mas aí alguém vai chegar e vai me dizer assim, nossa, mas um jovem ele não tem experiência, ele está recém começando na vida, como é que ele vai escrever um livro? Isso é muito relativo, muito relativo. Tem gente com bastante idade, com bastante experiência, que escreve coisas bem complicadas às vezes, né, duvidosas. E o mais importante para o jovem é ele usar a lógica dele, a boa intenção dele, a intenção dele de fazer assistência, e é um empreendimento que vale a pena, sempre recomendável. Me ajudou muito a publicar esse livro, esse e o segundo, né, a qualificação autoral, mas esse principalmente, porque esse me proporcionou um tipo de experiência que eu acho que é a qualificadora da consciência de qualquer um, que é a assistencialidade. Ou seja, ajudou a publicação, mas a escrita também te ajudou, né? Porque tem muito de você no livro? Tem, muito, demais. Mas também tem coisa aqui que é muita... Embora seja um livro muito técnico. Sim, ele é técnico, porque ele trabalha com síntese, né? Ele trabalha muito com síntese, tem muitas frases assim, de uma linha, de duas linhas, que eu procurei aglutinar. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque como eu tinha vários artigos que eu tinha publicado, isso faltou explicar na outra parte. Eu compilei esse material. Não tinha como eu simplesmente juntar tudo e fazer uma coletânea. Até porque tinha pontos que repetir e tal. Então eu tive que fazer uma condensação
Eu selecionei os conteúdos desses artigos mais relevantes, que estavam mais relacionados ao tema também da qualificação. E também optei por fazer ele num formato de um capítulo por página. Não sei se a câmera puder focar aqui. Um capítulo por página. Ó, ele é todo um capítulo por página. Ó. Opa, aqui não. Ó, um capítulo, outro capítulo. Porque daí eu me baseei nos 700 experimentos. Eu queria fazer um 700 experimento microscópio, um mini 700 experimento. Agora você fala de qualificações da consciência em ângulos, né, espectros, abordagens diferentes, né? Eu queria que você falasse de alguns tipos aí de qualificadores ou áreas onde a pessoa pode se qualificar. Então, são duas coisas diferentes, né? O qualificador é aquela qualidade, aquela virtude que tu vai acrescentar às tuas manifestações. É o valor que tu vai agregar. Então, os qualificadores, como eu disse aqui, que eu listei 20, tem vários. Okay. Então, por exemplo, eu falei a cosmovisão, né? Você colocar a cosmovisão nas coisas que você está fazendo, assistencialidade, tornar os teus empreendimentos, as tuas ações, as tuas atitudes mais assistenciais. Outra coisa, a boa intenção, ou seja, a intencionalidade, a vontade, o esforço, enfim, são várias qualidades, forças que inclusive a psicologia hoje já trabalha também, né? São as forças da personalidade. E existe as áreas onde você vai qualificar, né? Então, existem os qualificadores e as áreas de manifestação, os setores da tua vida. Aí é para qualquer coisa. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Aqui o nosso colega, o Emanuel, que está filmando, né, que está gravando essa entrevista. Ele é uma pessoa, um profissional que trabalha com filmagem, produção de vídeos, fotografia. É a profissão dele. Mesmo dentro dessa área, ele pode ter um nível de qualificação consciencial evolutiva superior. Então, por exemplo, um profissional que vai fazer um trabalho só pelo dinheiro, ele não está preocupado com as consequências daquilo que ele está fazendo uma apologia. Né? Ah, não, mas eu estou só filmando, estou só atrás da câmera. Não, a partir do momento que ele está participando daquele registro, ele é parte. E às vezes ele é qualificado profissionalmente. Mas exato, perfeito, perfeito. Essa tua exemplo agora foi em cima do lance. Às vezes a pessoa tem uma alta qualificação em termos de competência técnica para aquela função, mas está faltando a qualificação consciencial. Aquilo que a gente fala, uma qualificação cosmoética, que é uma ética que ela transcende essa ética comum que a gente lida no dia a dia. Então, foi perfeito. Então, às vezes, a gente está na vida fazendo algo com extrema competência técnica e as pessoas não se questionam as consequências daquilo. Eu me lembrei agora do filme Gênio Indomável, que acontece uma cena que ilustra bem isso que eu estou tentando dizer. Que o rapaz lá, o Matt Damon, que é o ator principal, protagonista, que ele recebe a oferta para trabalhar eu não lembro direitinho, porque faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas é um trabalho que ele ia ganhar uma grana, ia ser um top o emprego dele. E aí lá na entrevista ele fala, legal, eu vou ganhar uma grana ótima, vou estar no meu conforto, vou fazer esse trabalho, mas ele começa a listar todas as repercussões, consequências negativas lá adiante para outras pessoas que aquele trabalho dele ia gerar. E aí ele levanta e sai das costas e sai daquele trabalho. Então aquele exemplo ali, naquele filme Gênio Indomável, é um filme muito interessante, muito bom, que inclusive traz questões de afetividade também. Então, isso é a cosmovisão que eu estava falando no início. Então, a gente tem um conceito na conscienciologia, que a gente trabalha bastante, que é o guia amaurótico. Né? Antigamente falava que era guia cego, mas a gente usa guia amaurótico. O que é o guia amaurótico? É aquela consciência, aquela pessoa que ela até vem te dar um apoio, ela vem te ajudar em alguma coisa, mas a visão dela é muito estreita. Ela não tem uma visão dos efeitos colaterais daquela ajuda dela. Então, veja bem, o guia amaurótico é uma consciência atrasada, é um espírito atrasado. Nós temos que ser o quê? Guias videntes, guias lúcidos, guias
com essa cosmovisão que a gente está falando. E isso depende das qualificações da consciência, da qualificação da consciência. A gente fala muito de evolução. A gente prioriza a evolução da consciência. Hoje, inclusive, não é só na conscienciologia. A gente vê hoje em várias áreas as pessoas usando esse termo. Nós temos que evoluir, nós temos que evoluir. Mas como é que a gente evolui? Evolução é o resultado. Isso aqui evoluiu daqui para lá. Como que a gente evolui? Qualificando a nossa consciência. Que aí são as manifestações, as ações em si, mas são os atributos intraconscienciais, né? Os atributos intraconscienciais, mas as escolhas também. E as escolhas também. Como a gente estava conversando antes, né? Sobre moradia. É um exemplo bom. Moradia. Às vezes a pessoa está morando numa região, num local maravilhoso, em termos de estrutura física. Um local seguro, tranquilo, limpo, organizado, tem todas as qualidades, cercado por pessoas maravilhosas, ok. Mas isso é importante, é muito importante, nos dá qualidade de vida, mas isso ainda não é a essência. Aonde que você vai morar que vai lhe proporcionar um rendimento, uma produtividade, uma satisfação maior no teu projeto de vida? Às vezes não é no local mais confortável, não é no local onde está tudo bonitinho, porque a gente tem que considerar também as companhias, a assistência que a gente falou lá no início, as companhias das pessoas que vão trabalhar com você. Então, às vezes, isso aí é um dilema para muitas pessoas. Às vezes, eu quero morar na praia, eu quero morar lá no local tal. São locais ótimos, geograficamente falando, fisicamente falando, ambientes maravilhosos para uma pessoa ter conforto. Porém, a questão é o quanto esse local está contribuindo com a qualificação da sua consciência, com o seu projeto de vida, com a sua programação existencial, com a sua evolução. Às vezes não é no local mais confortável. Não quer dizer que a pessoa tem que ser masoquista ou ir para um lugar terrível, mas isso é importante a gente considerar. Por quê? Porque aqui tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro nessa dimensão. Nossa vida é passageira. A gente tem um propósito, a gente renasceu com um propósito. Eu já me questionava disso desde pequeno. Eu nasci para quê? Nasci, ok, vou comer, formar família, trabalhar e daqui a pouco morrer. Mas qual que é o sentido disso? Qual que é o propósito? Nós temos que pensar nisso. E isso está diretamente relacionado com o que o povo fala muito hoje. Se fala muito sobre felicidade, bem-estar. Só que as pessoas associam muito isso ao quê? Conforto, poder de consumo. Lazer. Lazer, que é o entretenimento. Só que tem outros fatores que estão relacionados aí. Autoconhecimento, projeto de vida, você se sentir útil e desafiado na tua vida. Por quê? Porque o desafio o que é? O desafio ele é anti-mesmice, ele é anti-acomodamento. O ser humano ele não aguenta. Ele não aguenta ficar parado, estagnado, sem fazer nada. É da nossa natureza querer construir algo, produzir a criatividade do ser humano. Então eu vejo isso tudo relacionado e está dentro das qualificações da consciência. Agora, Júlio, você fala aí de uma qualificação da liberdade. Eu achei curioso. Como seria qualificar a liberdade? Eu coloco aqui algumas técnicas da conscienciologia que falam sobre a libertação, né? Essa ideia de libertação. Porque a gente tem que ver também os aprisionamentos da nossa consciência e a questão da libertação. Vou te dar um exemplo do aprisionamento. A gente estava falando antes sobre afetividade, né? Então, às vezes, o que a gente vê, eu sou psicólogo e vejo isso muito no consultório, as pessoas aprisionadas a relacionamentos tóxicos, destrutivos, totalmente negativos para a saúde, acaba sendo para a saúde dos dois, mesmo para aquele que é o agressor, quanto para a vítima. Só que aí você vai conversar com a pessoa diz, eu amo fulano. Então tem pessoas que ficam aprisionadas em dependências afetivas, paixonites agudas, ideologias, aí você já extrapolou. Pega todas as áreas, afetiva, intelectual, energética, porque daí entra as relações de assédio interconsciencial, né, que a gente estuda muito isso na conscienciologia.
Então a gente vive cercados por aprisionamentos por todos os lados. O aprisionamento da cultura onde você vive. Às vezes a família é uma prisão para a pessoa. É uma prisão. A pessoa tem... Ó, veja bem, nem toda prisão é formada por correntes e muros. Então, é esse sentido que eu estou falando do aprisionamento. Tem um sentido filosófico, sim, um sentido psicológico, que dá para discutir esse tema. A gente poderia fazer uma entrevista inteira só para discutir esse tema. E aí vem a conscienciologia, que nos proporciona, nos oferece uma série de técnicas objetivando essa libertação em diferentes níveis. Mas é uma libertação sadia, positiva. Não é só você fazer rupturas, com pessoas, com lugares, com ambientes, de qualquer jeito. Porque a gente tem aquele comprometimento assistencial. Então, voltando à questão da afetividade, uma questão que a gente vê muito hoje em dia, que é a questão do posse e descarte. Então, hoje as pessoas são objetos de posse e descarte. Eu quero sair com fulano, eu sou amigo de fulano, daqui a pouco o fulano não me serve mais, tchau, vira as costas, nunca mais. Então, isso é algo para se observar também. As consequências daquelas rupturas muito bruscas, muito traumáticas para quem é abandonado. Nós temos que ter essa sensibilidade. Ok, eu vou encerrar, por exemplo, um relacionamento com uma pessoa. Eu tenho que ter uma sensibilidade, principalmente se aquela outra pessoa já criou um vínculo afetivo comigo profundo. Não é só eu chegar e mandar uma mensagem, tchau, acabou tudo. Ó. Aí depois acontecem as consequências trágicas. E as pessoas, o que faltou? Faltou visão de conjunto, faltou inteligência. Então a libertação não é algo simples também, não é algo simples. Às vezes você está querendo te libertar de algo, mas é uma pseudo-libertação. Então, por exemplo, aí tem aquela pessoa que tem problema com drogas. A pessoa tem tendência, dependência com a questão do tóxico. E vive num ambiente onde as pessoas que o rodeiam, o seu grupo de apoio, sabem disso e ajudam ela. Ajudam ela a se manter sem o uso do tóxico. E aí essa pessoa começa a sentir o quê? Aprisionada. Olha que paradoxo. Ela se sente aprisionada, ela se sente sufocada, ela se sente oprimida. As pessoas não estão oprimindo, mas é um sentimento dela. Então ela quer liberdade. E daí ela vai para essa liberdade e o que acontece? Tudo dá para trás. Então, é um equilíbrio, é um assunto complexo, é um assunto antigo da humanidade, as pessoas discutem isso há muito tempo, mas é um assunto muito importante, tanto é que eu deixei ele como o último do livro. O último fechamento. Última sessão do livro. Você fala de qualificações do exemplarismo, do parapsiquismo, até do humorismo, isso. Júlio. Tudo isso, a sexualidade eu falo também, são... Humorismo. Exatamente, são... 14 sessões, São 14 sessões sobre escrita. O que eu estou tentando fazer na medida do possível? Transformar cada sessão desse livro em um livro. Em outro livro. Estou fazendo agora eu fiz o qualificação autoral depois desse, que é para falar da sessão, para ampliar a sessão sobre escrita. Agora eu estou concluindo qualificação assistencial, que é para ampliar a sessão sobre assistencialidade. E o próximo projeto, que é um projeto que eu tenho, de fazer o qualificação afetiva, que é para fazer a extensão aqui de 2, 3 sessões desse livro. Que é da sua área da psicologia. Exatamente. Então, Júlio, nós vamos aguardar os seus próximos livros. Nós agradecemos aí a sua participação, agradecemos a sua companhia. Esperamos por vocês aí nas próximas edições do programa GrafoCons, que conversou hoje com o Júlio Almeida sobre este livro, Qualificações da Consciência. Então, até mais.